Convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia no segundo livro de Reis, deixa eu te lembrar uma coisa. Às quartas-feiras, a partir das 19h30, nós estamos aqui trazendo os menos conhecidos da Bíblia. Nós passamos aí por Demas, passamos por João Marcos, passamos por, pode me ajudar? Onésimo, né? E na próxima quarta nós estamos entre duas pessoas, entre Ninfa e entre Jabes. Então estamos buscando aí em Deus o que será para essa semana. Então, se você não tem vindo, eu te convido a estar conosco quarta-feira a partir das 19h30. É uma quarta de adoração ao Senhor e uma sequência dos menos conhecidos que devemos terminar aí em 7, 8 semanas. Pastor, por que não 7? Por que 8? Não sei. Pode ser 7, pode ser 8, pode ser 10. Até porque nós queremos voltar à ativa dos nossos membros. Nós temos aqui um tempo de reflexão em que os membros eles trazem essa reflexão para o desenvolvimento da igreja, e são duas pessoas nas quartas-feiras, 15 para cada um, 15 minutos para cada um. Nós queremos voltar para esse tempo, mas estamos caminhando nessas semanas aí falando sobre os menos conhecidos, mas que marcaram a história, que mudaram a sua vida, que também em algum momento deixaram de fazer a obra e se desviaram. Então eu quero que você, em nome de Jesus, venha às quartas-feiras para você ouvir coisas de pessoas menos faladas da Bíblia, que têm sido aprendizados assim, maravilhosos para a nossa vida. Segundo livro de Reis, capítulo 4, do verso 8 em diante. Diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e deitou-se. Então disse ao seu servo Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque tinha falado com Geazi. Disse-lhe: eis que tu tens nos tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer para ela? E disse Geazi: ora, ela não tem filho, o seu marido já é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. A maneira mais entendível é: não iluda a tua serva. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Você pode curvar mais uma vez a tua cabeça? Senhor, essa é a tua palavra, e nós pedimos a Deus, fale conosco, que a tua voz, a Deus, ecoe nos nossos corações e que possa reverberar de uma maneira poderosa. Nós pedimos a Deus que somente a tua voz, a Deus, esteja nesse lugar, que o Senhor cresça, que eu diminua,
Não sou nada sem o Senhor, totalmente dependente de Ti, ó Deus. Por isso nós cremos que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Então nos abençoe nesse dia, ó Deus. Que esse tempo possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu preguei umas 2 vezes sobre esse texto. É claro que a palavra de Deus ela é tão rica. Eu estava fazendo alguns esboços, né, de brincadeira. Eu peguei algumas histórias na internet. Isso é bom para poder ativar a mente. Você que tem mais de 40 anos, tá bom, André? Olha para cá. Você que tem mais de 40 anos, mais de 40, tem não? Já tomou vacina antes de mim? Jesus da glória, né? É bom você escrever, você ler, palavra cruzada. Até você tem menos um pouquinho, mas tem espírito de velho. Tá bom, Marcelo? Inclusive, o Marcelo está com kippah hoje, amém, nosso judeu. Uma salva de palmas para o Marcelo, amém? É o nosso judeu da tribo de Gevi, que não é de Levi, né? Eu fui buscar o histórico dele. Ele é de uma tribo bem lá para dentro, tribo Domingues, né? E Deus abençoe, cara. Eu queria usar isso aí, mas minha cabeça tem um modelo diferente, então não cabe na minha cabeça, fica caindo. E aí eu pensando em alguns textos que eu peguei isolado da internet, alguns filósofos. A irmã Celi tem horror quando fala filósofos, né? Né, irmã Celi? Tem horror à filosofia? Gosta de filosofia? Gosta, né? Graças a Deus. A Ivanete já ficou ali, já gosta de mim, né? Então, alguns filósofos assim que trazem pensamentos. E uma coisa da filosofia muito legal é que a filosofia ela é um pensamento que faz sempre você pensar. Oh, explica pra gente, né? O cara traz o pensamento, tu pensa no pensamento dele, pensando em outras coisas, e outra pessoa vendo aquele pensamento que é teu, já pensa outras coisas. Então, enfim, é uma coisa infinita. A filosofia é uma riqueza, né, minha irmã? Minha irmã formada em filosofia, é uma riqueza a filosofia na arte de pensar, mas também que deixa algumas pessoas malucas, né? Alguns filósofos, para falar que esse copo aqui é um copo de água, ele fala que a matéria que veio lá do, não sei de onde, do tempo de 1700 anos atrás, e aí teve um aquecimento que gerou um copo cheio d'água, só isso. Mas é uma coisa que eu gosto muito, é pensamento. Mas então, assim, interessante. O pensamento pode levar a vários outros pensamentos. Mas o interessante é que não faz você ter uma ramificação de fugir daquilo que você leu a primeira vez, ao contrário da riqueza da Bíblia. A Bíblia, você lê o mesmo texto, e esse texto, quando você abre o coração para ler esse texto novamente, ele fala com vocês de maneiras maravilhosas. Existe uma riqueza na palavra de Deus porque ela é viva e eficaz, e a nossa mente humana nunca vai alcançar tudo o que Deus quer falar em uma única frase. Eu quero dizer para você que em uma única frase Deus fala coisas eternas para a nossa vida. Você imagina a Bíblia Sagrada, como ela é rica. E existe uma riqueza nesse texto, que é um texto que você pode falar de diversas coisas. Você vê ensinamentos de Eliseu, você vê ensinamentos na atitude de Geazi, você vê ensinamentos principais na vida dessa mulher, você vê ensinamentos maravilhosos com o marido da mulher, que nada fez. Existe uma riqueza, mas o texto ele trata de um assunto, para você que nunca leu o texto, trata de uma mulher que via o profeta passar na frente da sua casa. Esse profeta ele percorria uma base de 57, 56 quilômetros até chegar ao seu destino. Dali subia no Monte Carmelo mais 600 metros. Então é uma distância cansativa. Você imagina, daqui a cidade deve ser uns 23 quilômetros, é isso? Ah, não sabe de nada esses irmãos também? Cadê o Uber da vida? Irmãos, daqui até o centro dá quantos quilômetros? Vamos embora. Hã? Daqui até Niterói. Que isso? Tá? Eu falei Niterói, eu não falei Friburgo não. Niterói. 50, tá bom, 50. É como se fosse um pouquinho depois de Niterói. É que ela nunca foi para Niterói, só pega a corridinha aqui de R$6, de R$3, entendeu? Então, ele não sabe muito bem isso não. Mas é uma média de daqui até... Bota no centro de Niterói que ele andava para chegar até o destino. E durante esse caminho ele sempre passava na casa dessa mulher. Só que essa mulher, ela vê o que ninguém vê. Ela vê um homem que tinha um momento especial para estar com Deus.
Existe nela uma preocupação e ela começa oferecendo o pão. Entra aqui que nós... Aquele cafezinho abençoado. Só que a preocupação dessa mulher é uma mulher tão hospitaleira que aumenta o desejo de receber aquele homem de Deus com mais tranquilidade, para um descanso melhor. E ela fala com o seu marido, vamos fazer um quarto aqui para que Eliseu, quando passar, ele possa vir, possa descansar e depois continuar a sua caminhada. E assim é feito. E você viu que eles colocaram alguns itens dentro da casa, que é outros ensinamentos, mas hoje não. Outros ensinamentos colocam alguns itens naquele quarto ali especiais. E ele pensa no que ele poderia fazer para aquela mulher. Só que aquela mulher é uma mulher bem sucedida. É uma mulher que você vê que em todas as respostas dele é uma mulher muito bem resolvida. E às vezes nós temos dificuldade em lidar com pessoas bem resolvidas porque não conseguimos ver necessidade dessas pessoas. E Eliseu procura uma necessidade dessa pessoa e talvez dentro da sociedade ela não tinha uma dificuldade assim à vista. Pastor, mas ela não tinha filho, mas talvez esse trauma fosse superado porque seu marido já era velho. Ela já passou dessa luta, dessa batalha, e um tempo avançado do marido fez que de repente eles descansassem. Isso não é para mim. Até que Geazi fala o seguinte, o marido é velho e não tem filho. E ele sabia que no costume judeu, o marido poderia se separar dessa mulher se ela não desse filho, porque deveria continuar a geração deveria continuar. Então se a mulher não desse o filho, e por mais que fosse o problema do homem, a culpada sempre era a mulher. Porque não tinha aquele exame para fazer, para contar aquele negócio lá que faz para homem, para ver se tem problema ou não. A culpa sempre era da mulher, amém, irmãos? Os homens comigo, a culpa sempre foi da mulher, amém, irmãos? Caverna, glória. E aquela mulher não dava filho para ele, não podia dar filho para ele. E ela poderia perder o seu casamento. Até que Jesus fala o seguinte, ele não tem filhos, o marido é velho. Então faz o seguinte, pega essa mulher e age naquilo que ela necessita de verdade. E é o que ele faz, ele chama a mulher e diz o seguinte, daqui ao tempo determinado, ou seja, de hoje até o tempo determinado de vir uma criança, você estará com uma criança em seus braços. Pare para pensar numa promessa de uma coisa que você já desistiu. Pare para pensar numa coisa que você deixou para trás, que não te faz mais mal, porque o marido era velho, não perdeu o casamento, estava ali tranquilo, e de repente você ouve uma coisa que sabe que vem da parte de Deus, de uma coisa antiga que você quis muito na sua vida, mas nunca conseguiu. Isso assusta essa mulher. E ela fala o seguinte, não minta para mim. Em outras palavras, ela fala, não minta, ela fala assim, não me iluda. Não faça reacender no meu coração a chama de uma esperança que já não tenho mais e não me faz mais mal. Não venha trazer uma promessa que talvez de anos tentado, de coisas que na minha vida toda tentei com meu marido e não conseguimos. Imagine só você quantos anos, quantos meses, quantas semanas de frustração para essa mulher. Quantos dias de frustração para esse homem, de não conseguir um herdeiro. Mas pelo histórico ali está uma família que superou essa coisa tão cruel. Está ali uma família que superou essa dificuldade e decidiu continuar a sua vida. Eliseu entra com essa bomba que deveria ser boa, mas parecia que era uma bomba que ia doer o coração, porque todas as vezes que recebemos alguma palavra de Deus, essa palavra vem com uma descrença. Toda palavra de esperança que vem de Deus vem com um sentimentozinho de dúvida, esse será. É como se você passou toda a sua vida sabendo que Deus tem algo especial para você e você desistiu. E Deus hoje te trouxe aqui para falar assim, tá vendo, sabe aquilo? Que tu não espera mais. Sabe aquela esperança tua perdida? Eu quero dizer para você que num tempo determinado, isso vai acontecer porque a minha palavra, ela não volta atrás. E essa mulher, mesmo com toda essa dor, ela, resumindo a história, depois de um ano, ela tem a criança, depois de tempo determinado, ela tem a criança cresce, vira um adolescente, glória a Deus, trabalhador, amém? Adolescente, repita comigo, eu não gosto de fazer isso, não vou fazer agora. Adolescente, trabalhador. Estava trabalhando com seu pai, viu, Alain? Repita comigo, trabalhador. Estava trabalhando com teu pai, teve uma forte dor de cabeça, e essa forte dor de cabeça fez o quê? Fez com que o seu pai falasse o seguinte, pega a criança, pega o menino, e leve ele até a mãe dele. E quando ele chega lá, essa criança morre. Dá para você entender mais ou menos como é que fica a cabeça dessa mulher?
Você consegue imaginar as multidões de sentimentos, as transições de pensamentos daquilo que ela queria muito e não teve, se conformou, e aí veio, perdeu de novo. Mas por que Deus fez isso comigo? Porque por mais que o profeta tenha falado, quem deu a vida foi Deus. Então Deus, por que isso? Só que esse porquê não veio de novo com uma descrença. Esse perder veio com uma fé, com uma busca que nada poderia parar essa mulher. O que ela faz? Ela chama o seu marido. E o interessante é que a história vai desenrolando e você vai vendo coisas maravilhosas. Ela chama o marido e fala o seguinte: ó, pega um moço aí e manda vir com meio de transporte, prepara ele que eu preciso sair. E aí ele fala uma coisa interessante: mas você vai até o profeta por quê? Hoje não é lua nova. Você vai até o profeta por quê? Hoje não é sábado. Dizendo como se fosse o seguinte: ó, por que você não vai? Por que você vai hoje se hoje não é sábado, se hoje não é o dia santificado, não é o dia separado? Por que você vai hoje se hoje não é a lua nova, que é o dia dos grandes holocaustos, dos grandes sacrifícios, das grandes entregas, sabe? Só que tem coisas que não é dia. Tem coisas que a hora tem que ser aquela hora, meu irmão. Tem coisas que temos que buscar em Deus. Nós não podemos mais esperar outras coisas. Nós esperamos muita coisa acontecer para buscarmos coisas importantes. É por isso que a nossa vida como cristão deve ser uma vida de prioridade em Deus. E sempre buscar a vida e resposta. Essa mulher, ela não quer saber se não é sábado. Ela não quer saber se não é lua nova, se não é o dia especial. Aquele dia é aquele dia que o Senhor fez para que ela buscasse intensamente rever a promessa que Ele deu sem ela pedir. E quando ela vai no caminho, Eliseu e seu moço, chamado Geazi, ele fala o seguinte: corre até aquela mulher e vê o que ela quer. Pergunta para ela o seguinte: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E sabe a resposta que ela dá para Geazi? A mesma resposta, sendo que tirou uma palavra que ela deu para o seu marido. Ela fala para o seu marido: vai tudo bem. E para Geazi ela fala: vai bem. É como se fosse já esgotando. Você fala assim, às vezes nós temos que falar vai bem, vai tudo bem, tudo tranquilo. Mas chega um momento que a gente vai cansando de falar que vai tudo bem. Não chega um momento que cansa? Eu fico imaginando se viesse a terceira pessoa. Para a primeira ela falou: vai tudo bem. A segunda ela fala: vai bem. A terceira ela fala: vai para o inferno. Ainda bem que não tinha terceira pessoa, né? A primeira ela falou: vai tudo bem. A segunda: vai bem. Ainda bem que não teve a terceira pessoa, porque foi, né? A terceira seria vai. Aí, se ela fosse completar a frase, eu não sei, né? Mas mandar para o inferno não custa nada, porque imagina a dor daquela mulher. E ela não fala nada com Geazi. Quando ela chega diante do profeta, ela se joga aos pés do profeta. Oh Jesus, vou nem usar o tablet. Já pulei a etapa. Ela se joga aos pés de Eliseu. E aí Geazi tenta tirar aquela mulher. E Eliseu fala o seguinte: ó, para com isso que a alma dela está amargurada. Você vê a sensibilidade do profeta. Que humildade. Às vezes nós somos homens de Deus, somos mulheres de Deus, e achamos que temos as respostas para todas as coisas. Achamos que naquele momento exato nós temos a palavra certa. Mas Eliseu reconheceu e falou o seguinte: ó, não faça nada com ela, porque o coração dela está amargurado. O Senhor não me revelou. E se encobriu aquilo que eu estou vendo aqui. Em outras palavras, Deus não falou nada comigo. Às vezes você tem muita sabedoria para lidar com muitas coisas, mas tem momentos que não é momento de falar, é momento de ouvir. Aquela mulher com o coração amargurado, ele não tinha resposta de Deus, mas ele sabia que Deus estava com ele. Eliseu age com uma sabedoria tão grande, que ele declara com a sua boca: Deus não falou nada comigo. Eu sou profeta de Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho relacionamento com Deus, Deus fala comigo, eu falo por Deus. Mas para essa coisa tão séria, Deus não falou nada comigo. Então, deixa eu ouvir essa mulher. Tem momentos, irmãos, em nome de Jesus. Assim como essa mulher passou pelo tempo de não falar nada, e chegou o tempo dela ser ouvida, tem tempo que nós temos que aprender a ouvir também. Como igreja do Senhor Jesus. Como homens e mulheres de Deus. Às vezes é tempo de ouvir só. Não temos a resposta para todas as coisas. Mas uma coisa é certa, quando Deus fala, Ele fala. Quando Deus fala, não tem conversa fiada. Eliseu, ele age com muita humildade. Ele reconhece aquele momento e fala o seguinte: Geazi, vai lá, pega o bordão, melhor, pega a vara, bota na criança,
A mulher fala o seguinte: que viva o Senhor, que viva o Deus de Israel, que não te deixarei. Em outras palavras, ela diz o seguinte: ó, eu não vou te deixar porque eu não te pedi nada. Eu não vou te deixar porque se foi Deus que me deu, Ele vai prover a vida. O que não pode acontecer comigo é eu ficar com o coração da forma que está. Tem coisas que perdemos e ponto. Mas cadê o Consolador? Aquela mulher vai buscar uma resposta. Alguma coisa ela tinha que ouvir da parte de Deus. A realidade estava ali. Geazi mais rápido, atleta, tipo Jorge Bess, né? 3 anos de academia. Vai na frente, já volta, pega Eliseu, já cansado, no meio do caminho, e fala o seguinte: ó, fui lá, coloquei, não aconteceu nada. Eliseu aprende 2 coisas. A primeira é que ele tem que aprender a ouvir. A segunda que ele tem que aprender é que tem coisas que só ele pode fazer. Tem coisas que não adianta darmos na mão de ninguém. Existem restaurações de famílias que vai através das suas mãos. Existe mudança de pessoas que vai através dos seus lábios. Existe renovo que vai através da sua força. Tem coisas que só vão acontecer quando você entender que você é um instrumento que Deus quer usar. Tem coisas que não é transferível, irmão, não adianta. Não existe transferência de unção, isso é uma heresia. Não existe transferência de unção. Isso é outra coisa, isso é um estudo mais profundo. A unção que foi te dada é para o seu uso, é para que Deus te use. Então não adianta falar, vá lá na minha frente, você quer mais rápido, você quer melhor. Meu irmão, se a unção não estiver com você, e você for chamado para pregar, é você que vai pregar, e não adianta outro pregar. Se a unção estiver com você, e você estiver cantar, pode ter um cantor muito melhor que você, mas é a sua boca que Deus quer usar. Entenda o seguinte: quando Deus quer você, Ele quer você e pronto. É você que vai lá e você vai ter que fazer. Quando Deus começa uma obra com a sua vida, Ele vai terminar em nome de Jesus. Eliseu, ele vai. E quando chega lá, ele vê todo o cenário. Qual é o cenário? Uma mãe destruída, com uma bênção que ele liberou. Deus não falou para ele liberar a bênção. Ele liberou a bênção porque ele viu uma necessidade. E Deus fazia essas coisas, sabe? As pessoas que têm compromisso com Ele, Deus honra. Foi a mesma coisa com Ana. Com Ana parece que foi muito pior o processo, porque Ana estava ali, o pastor da igreja chegou para Ana e falou o seguinte: ô cachaceiro, pinguça, o que você veio fazer aqui? A mulher não ficou revoltada não, ela falou assim: não, eu não bebi não. Meu coração está amargurado. O mesmo pastor que foi um grosso, que usou a sua própria boca para falar aquilo que não devia falar, foi o mesmo pastor que falou o seguinte: então que o Senhor te abençoe. Depois de um ano a mulher estava lá, com a bênção na mão. Então somos homens, somos falhos. Falamos coisas erradas. Às vezes agimos pelo nosso impulso. Por isso que eu fico às vezes, né, me mordendo, porque o meu impulso é impulso mesmo. Meu impulso é lá, salto de 3 metros, que eu dou um impulso que só Jesus. Para controlar esse euzinho meu, para controlar esse Luciano aqui, só eu me matando por dentro mesmo às vezes. Ontem foi engraçado, até falando para a Elaine, ontem eu cheguei na casa da minha mãe tem um bar, né? Ela está me vendo aí. E aí, eu fui comprar um refrigerante para ela, foi refrigerante que eu fui comprar, refrigerante. Aí eu cheguei, quando eu cheguei, estou vendo um cara gritando com ela gritando com o cara. Aí eu peguei a Coca-Cola, sentei na porta, aí eu peguei, estou vendo aquilo, abaixei o vidro. Quando o cara me viu, já mudou de cor, né? Por causa do meu passado, amém, irmãos? Amém, irmão? Por causa do meu passado. Ele me conhece de outras épocas, né? Já chegava com cabeçada, não tinha muita conversa não, né? Ele me viu, já mudou de cor. Só que o cara, sabia o que fazer quando eu desci do carro e vim na minha direção. Veio botar a mão no meu peito para falar: deixa eu te falar. Eu falei: irmão, só, eu não quero assunto. Deixa eu falar 3 coisas. Primeiro, não bota a mão em mim. E já, Senhor, domina meu eu, né? Domina meu eu. Todo mundo chama de pastor, né? Não bota a mão em mim. Segundo, nunca mais grite com a minha mãe. Terceiro, dá meia volta e some. O cara, deu a volta e eu fui meu. Minha mãe, eu baixei, participou aquele negócio assim, eu falei: Senhor, muito. Aí depois que o coração acaba, Senhor, muito obrigado, porque deu as costas e foi embora. Muito obrigado, Senhor, sabe? Porque o jeito de falar, não foi aquele jeito que eu queria brigar com ele, mas antigamente eu nem falava. É uma coisa terrível. E aí quando eu vejo essas coisas, eu falo: temos que dominar o nosso eu. O homem de Deus tem hora que não consegue dominar. Quando o cara falou com o Ana, ele foi um grosso. Ele foi um pastor totalmente bruto. Chamar a mulher de bêbado sem a mulher ter bebido.
Aí essa mulher está aqui nessa situação de algo que perdeu, algo que não pediu a Deus. Está triste, sabe? E ele olha aquele cenário, a criança morta, gelada. Eu fico imaginando o turbilhão de sentimento que passou dentro do coração de Eliseu. O que ele faz é fechar as portas. E aí ele me ensina a terceira coisa. A primeira, para os irmãos não esquecerem, é que eu preciso sempre na minha vida cumprir aquilo que Deus mandou fazer. A segunda, eu esqueci, amém? Por isso que é bom ter o esboço, né? Está gravado isso, corta essa parte em nome de Jesus, tá? Então são três coisas. Teve a primeira lá, teve a segunda e essa é a terceira coisa. Depois de eu ir fazer aquilo que Deus, sabe, tem para mim, tem momentos que é só eu e o meu problema. Esse vai testificar lá no Novo Testamento, quando eu falo assim, ó, quando tiver que orar, fecha a porta do seu quarto. Eliseu não pegou aquele momento e falou assim, vamos dar a mão aqui, vamos fazer uma corrente. Vamos começar a gritar aqui e clamar esse Deus, Jesus, vem comigo porque eu preciso. Não, esse problema é meu. Deus queria que eu viesse aqui e estivesse sozinho. Então, vou fechar a porta e vai estar eu com o meu problema. Aquela mulher na expectativa, agiu da maneira certa. Ela foi buscar em Deus a resposta. E Eliseu pega aquela criança, sobe na criança, e o texto vai dizer que ele bota olho no olho, bota a boca na boca e bota a mão com mão. E clama ao Senhor. O corpo da criança, ele aquece. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu fico imaginando se fosse você, se fosse eu que estivesse na situação de Eliseu e tivesse visto ali um vestígio de bênção. Aquilo foi um vestígio, porque o corpo quente não quer dizer que a criança estava viva. Para a criança estar viva, ela precisava estar com os olhos abertos, respirando novamente, se levantar, falar. Ter disposição para trabalhar é deixar exatamente como Deus nos fez para ser. E Eliseu entende isso. Porque ele sabe que tem coisas que nós buscamos que Deus não responde na hora. E às vezes tem coisas que Deus parece que respondeu e você para de correr atrás porque você viu o vestígio e acha que está tudo bem. Por isso que a nossa mensagem de hoje é até que seja concreto. Eliseu sobe novamente. Toma a mesma medida. E a criança espirra 7 vezes. A vida volta. Irmãos, eu quero te falar para você uma coisa bem simples nessa noite. Talvez uma mensagem mais simples que Deus, assim, sabe, falou no meu coração, mas com tanta alegria que eu recebo de Deus. O que Deus falou para mim é o seguinte: Luciano, você consegue entender que tem coisas que nós agimos e paramos porque achamos que está bom demais? Tem coisas em nossas vidas que Deus quer concretizar a bênção de forma excelente. A tua bênção, se tiver corpo quente, não é bênção concreta. Ela precisa respirar, ela precisa dar vida, ela precisa abrir os olhos, ela precisa te olhar. Eliseu me ensina que eu não posso parar quando eu vejo alguma coisa acontecendo. Eu tenho que parar quando eu vejo que as coisas aconteceram de verdade. Deus agiu ao meu favor. Você pode ter anos de igreja, pode ter desistido de muitas coisas, achar que perdas foram perdas, mas em nome de Jesus entenda o seguinte: se você pegar o seu problema, como Eliseu pegou, olhar nos olhos deles e buscar o Senhor, aquilo pode reviver. Porque se foi promessa de Deus, se foi palavra de Deus, Deus não age com vestígios de bênção, Ele age com bênçãos concretas para a nossa vida. Você veio aqui para ouvir isso. Deus, Ele não quer que você fique alegrinho. Deus quer ver a sua felicidade. E a felicidade só é plena quando você tem a hombridade de olhar para o seu problema, mesmo morto, e falar: Senhor, eu não creio que eu perdi. Você olhar para o seu filho nas drogas e falar com o Senhor: Senhor, eu não creio que eu perdi. Você vê a sua família destruída, dobrar o joelho e falar: Senhor, eu não creio que a minha família foi destruída. Você vê a sua fé fracassando e falar: Senhor, eu creio que a minha fé não pode fracassar. O que você não pode fazer é fugir dos problemas que são reais. O que você não pode fazer é fugir das mortes que acontecem no dia a dia, de ocasiões que acontecem, de acasos que viram ocasos, ou seja, acasos que acontecem e ocasos que vêm como declinos da vida. O que Deus quer que você olhe para o seu problema, encare ele como um servo de Deus que você é. Pegue o seu problema, encare ele como a serva de Deus que você é. Porque você é voz profética nessa geração.
Você é boca de Deus nessa geração. Então não tem problema que Deus não possa resolver. Não tem morto que Deus não possa trazer a vida novamente. Não tem promessa que Ele deixa morrer ou que traga de volta como vestígio de promessa. O nosso Deus é um Deus de excelência e não de coisas ótimas. O Deus que você vê aqui nessa noite, que está nesse lugar, é um Deus que age de maneira excelente. Aquele que dá vida, que levanta, aquele que ressuscita, aquele que te deixa na felicidade plena em servi-lo. Eliseu manda chamar. Geazi, chame a mãe. Quando ela entra, ele fala: aqui está o seu filho. Ela se joga no chão e adora ao Senhor. A felicidade só é plena, a bênção só vale a pena quando você mesmo assim continua adorando ao Senhor. Essa mulher me ensina que Deus trabalha com vida. A tua casa não é um vestígio de bênção. A tua casa é morada do Altíssimo, de um Deus excelente, em nome de Jesus. Então não desiste em nome de Jesus, porque você viu o ocaso. Não desista porque você está vendo as coisas indo por ruína. Não desista porque nosso Deus é o Deus de reconstrução. É um Deus que ressuscita. É um Deus que salva. É um Deus que não desiste dos seus. Promessas que ficaram para trás, se Ele falar que é para esse tempo, por isso começamos o culto lendo sobre há tempo para todas as coisas. Se a promessa for para esse tempo, não importa se foi quando você tinha 12, 13 anos, quando você tinha 5 anos. Se Ele falar que vai fazer hoje, hoje é o tempo que você está pronto para receber essa promessa. Hoje é o tempo que você vai ter maturidade para levar a promessa e falar o seguinte: mesmo que em alguns momentos pareça difícil, mesmo que em algum momento essa promessa veio e veio a adversidade, foi Deus que me deu. E quando Deus me dá, Ele garante a vida. Ele garante a alegria. Nosso Deus é um Deus de paz e um Deus de alegria. Fique de pé em nome de Jesus. Queria que você adorasse ao Senhor comigo nesse momento. Queria que você começasse a rever nesse momento os seus meninos mortos. Queria que você estivesse com os ouvidos atentos para ouvir promessas que Deus Ele refez na sua vida hoje. Queria que você, em nome de Jesus, tenha uma tristeza no seu coração porque está lidando com vestígios. Que você insista, encare esse problema até que volte à vida plena. Mas não desista. Não desista. Em nome de Jesus.